Boa noite. Você está no Jornal Nacional. Porra, tô me sentindo William Bonner hoje, hein? Fala, rapaziada! Tamo ao vivo. Mais um Fala Globo Podcast diferente. Tô numa bancada e hoje vai ser padrão Jornal Nacional, cara. Então vou entrevistar aqui Pablo Marçal hoje e já vou começar no padrão jornalista da Folha de São Paulo, UOL. Não vou deixar o cara falar e vou massacrar ele. E aí, meu irmão? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Não, Jornal Nacional. Cara, Valeu, irmão. prazer, bem-vindo a Falar o Podcast, cara. Tamo Estamos num junto. formato diferente, a nossa audiência aí já explicando. Nós tivemos um problema técnico no estúdio, né? Padrão Podcast. E estamos aqui no aquário do Estratégia Concurso, né? Onde acontecem as aulas, né? Os webinários do Estratégia. E foi a forma de entregar o conteúdo para vocês. Então, na vida é preciso tomar decisão, decisão tomada. Estamos aqui. O Pablo está com a gente. E vamos nessa, vamos começar. Podcast normal, entrevista, mas num Bora. formato diferente. Vamos pra cima. E aí, cara, como é que tá essa caminhada aí? Eu tô vendo que você tá dando entrevista bastante, só tem um problema, tu não consegue falar, cara. O que que tá acontecendo aí, cara? Não, eu consigo falar assim. É porque tem muito militante no jornalismo e a galera não quer uma resposta, a galera quer protagonismo, quer fazer a pergunta, quer responder, quer colocar palavras na sua boca. E eu fui treinado para isso, né? Eu aguento ali a emoção, o sentimento e tá bem divertido, tô amadurecendo bastante. Sim, mas assim, tu foi eleito o inimigo. Acho que ninguém na campanha vai ter esse caminho difícil igual o seu, né? E nós vimos essa mesma postura nas eleições de 2018 Sim. com o Bolsonaro, né? Então, aquele movimento da mídia tradicional, do setor de comunicação do Brasil, de atacar e de bater, né, de tentar derrubar a imagem do candidato, acho que vai ser a bola da vez, é isso? Cara, mas eu que tenho maior facilidade para conquistar o povo, sou comunicador, tenho ajudado milhões de pessoas já há muitos anos, eu acho que as pessoas estão enganadas ao meu respeito. Às vezes eu pareço aquele cara chucro, né, dos cortes aí na internet, é porque é um estilo de chamar atenção. Mas eu tô animado, cara, eu tô me preparando para os debates, é difícil alguma coisa, né, uma habilidade de alguém num debate me chamar atenção. Teve um cara que eu modelei para debate, que é um americano, William Lane Craig. E, sei lá, desde os meus 12 anos eu assisto o debate dele e sempre quis ser esse cara, sabe? William Lane Craig, conhece? Não. Poxa, mano, assiste esse cara. Eu aprendi uma coisa com ele muito forte. Para discutir com a pessoa e para essa discussão prosperar, a gente precisa ter a mesma base. Então, uma pessoa que não tem um repertório, às vezes ela vai se dar mal. Por exemplo, hoje, um jornalista do SBT, eu falei para ele que eu iria correndo do Centro Histórico de São Paulo até o Capão Redondo. Ele falou, não, você não consegue. Eu falei, não, eu sou Ultraman, eu fiz 452 quilômetros em 35 horas e 17 minutos. Ele tomou um susto. Ele falou, eu não sabia. Pois é, mas agora você está sabendo. Sim. Eu consegui correndo, voltar e fazer o que eu quiser em relação a isso, né? Eu fiquei numa prova durante 35 horas. O que é isso? Você aumenta seu repertório, aí a pessoa que está numa discussão, ela já começa a perder a potência. Então, quanto mais desafio você passou na vida, quanto mais habilidades, mais competência, mais network, mais experiência, mais cultura, você vai para o debate e isso aí já soma demais. Tem gente que é especialista de uma coisa só. Eu não quero ser melhor que o especialista, mas num debate, se sair, o especialista sair 1 milímetro, ele já perdeu o jogo. Então tá sendo uma diversão para mim, sabe? Eu vejo as pessoas ali, eu consigo ler um pouco a alma da pessoa. É uma habilidade, né, de inteligência emocional, de frieza, de saber até a intenção que a pessoa está tendo ali na hora de fazer a pergunta. É muito interessante ver as pessoas torcendo para dar errado a coisa. Então, estou me divertindo bastante. E eu acredito que São Paulo vai mudar, viu? Eu tô com esse propósito. Nós vamos fazer essa nação se tornar a nação de primeiro mundo. Sabe o que me encanta, Globo? É que as pessoas, o brasileiro ainda não tem um propósito de vida. A gente não. Se pergunta pro brasileiro, se quiser entrar no meu Instagram, Pablo Marcar um, e dá uma rolada lá uns 15 posts abaixo, você vai achar a comparação da China com o Brasil. Olha que louco. A China em 1990 tinha uns 390 e poucos bilhões de dólares de PIB. Em 90. Quem era maior que a China? Brasil. Tinha 426 bi, mais ou menos. Aí nós estamos em 2024, a China está com 21 trilhões e o Brasil está com 2 trilhões. Ou seja, os caras cresceram assustadoramente 8,9 vezes talvez, ou 8 vezes mais que o Brasil. Por quê? Porque eles deram um rumo para a China.
Investiram tudo nas crianças, infraestrutura e matriz energética. E depois que fez isso dentro do país, começou a fazer para fora. Mas é um povo que colocou um propósito, desenvolveu um metacapitalismo absurdo. Eu tenho negócio lá e conheço a China. Eu quero que o Brasil tenha isso. A gente tem a terra mais rica de todas, só não tem a mentalidade de riqueza. Então, não vai ser fácil, né? Mas a partir de agora o Brasil tem um propósito. Se tornar uma nação de primeiro mundo até 2040. Tá. Brasil ou São Paulo? Cara, é Brasil. E São Paulo é o mini Brasil. Eu quero provar que isso funciona em São Paulo e carregar isso pro Brasil inteiro. Essa entrevista, só para não deixar passar batido, eu acordei hoje cedo, eu falei, pô, o cara já tá dando entrevista, acho que foi 8, 9 da manhã. 8 da manhã. E aí eu vi esse episódio, né? E ele te questionava dizendo que você não conhece São Paulo, né? Que você não é natural de São Paulo, né? Assim como o Tarcísio também não é. De cara, eu assistindo aquela entrevista, eu falei, pô, será que o jornalista não sabe, então, que o povo de São Paulo quer alguém para resolver o problema? Porque cara, se não fosse assim, o Tarcísio não ganhava, né? Não, quando eu tava lá na Canoa, em Canoas, em Matias Velho, num bairro lá onde estava 100% alagado, quando eu parava na porta de uma casa para salvar alguém, ninguém perguntou de onde eu era. Isso. Ninguém perguntou a música que eu ouço, quem que eu votei na última eleição. A pessoa só sorria e falava, tô salvo. A gente fica com esse bairrismo aí, no final das contas, ninguém é daqui. Ninguém é daqui, todo mundo veio de fora. Então, aí... Então, tipo, é uma bobeira, assim, pra ver se afeto emocional, tá treinado pra aguentar a pedrada, tá tudo certo. Então, e aí ele te perguntava, e ele falou, você tá agora, né, tranquilo. Então, ele queria saber se você conhecia a cidade, né? Cara, aí ele falou, como é que você vai fazer pra ir pro Capão Redondo? Aí você falou, eu posso ir até andando. Não, andando não tem como. Aí você, tem sim, eu vou correndo. E foi esse episódio. Mas aí, cara, é isso que eu te perguntei, né, no início, né, primeira provocação. Parece que você vai enfrentar o mesmo caminho que o Bolsonaro, que é o político que foi escolhido por setor de imprensa de atacar na rejeição. Então, você tem, aqui no canal eu percebo isso, eu reagi a um vídeo teu na quinta-feira e foi audiência alta e aquela audiência dividida, né? Eu vi que muita gente gostava e muita gente, pô, ô Glauber, você tem que conhecer mais quem é Marçal, Pablo Marçal. Porque esse cara é isso, é aquilo e tal. Então eu percebi que tem muita rejeição também. Né? Então, assim... Que é a fórmula, né, do sucesso. Se você não tiver rejeição... Por exemplo, o Lula tinha a maior rejeição e virou presidente. O Bolsonaro tem uma rejeição alta. Sim. As pessoas não entenderam, Glauber, que a democracia é movida pela popularidade. E não é ser... Você pega o cara mais poderoso que pisou na terra, Jesus. Ele tem rejeição até hoje. Tem gente que rejeita Jesus com a boca e prefere ir pro inferno do que aceitar a verdade. Na verdade, o que você tem que pensar é o seguinte, você não precisa ser amado. Você precisa fazer o que você veio para fazer aqui na Terra. E eu amo ter rejeição. Quando você tem rejeição, é o seguinte, a pessoa já deu um pedaço do terreno cerebral dela, você já entrou, você é dono do terreno. Agora você tem que construir algo, ela resiste, ela fala, não, o terreno eu já te dei, mas a construção eu não vou autorizar o alvará. Aí com o tempo você vai carregando e vai conseguindo. O que mais está acontecendo agora na eleição é um tanto de gente que me achava um babaca, um idiota, começou a ouvir e falou, mano, esse cara é da hora. Eu provoquei isso. É porque o método mais barato de ser conhecido no Brasil é provocando polêmica. Você estava vendo eu fazendo alguns pagamentos aqui e ouviu eu falando conta do Facebook, YouTube de milhões, você acabou de ouvir. Eu já tô cabeça doendo, só da quantidade de pagamento. Eu tava aqui autorizando a última linha dos pagamentos, aí fiquei pensando, poxa, todo corte meu que viralizou, isso aqui tá barato. Por quê? Porque se eu não desse conta de fazer isso, eu ia ter que investir alguns milhões a mais. Então, parecer um idiota no Brasil, por enquanto, é um bom negócio. Depois que você entrou no cérebro, você converte. Agora, se a pessoa não é verdadeira, se essa pessoa está longe da realidade, se essa pessoa realmente não tem o coração correto para fazer as coisas, ela não vai dar conta de converter. Então, assim, eu quero é que todo mundo me rejeite. Porque você me rejeitando, você acabou de dar um espaço no seu cérebro para mim. Deixa comigo que eu sou bom de construir, a gente vai construir ao longo do caminho. E agora, como mudar essa... Para construir positivamente? Aí, por exemplo, as pessoas verem que eu fui picado pelo espírito público, que eu estou lá na África construindo uma cidade do zero com alguns empresários, uma ONG de lá. E eu prometi, só sai daqui depois que a última família entrar na última casa. Os caras moravam em casa de lata que chegava a 50 graus alguns períodos do ano. E aí a galera, na época que eu fui lá, em 2019, Marcelo só veio gravar um stories. Eu tô lá até o final, fiz o compromisso. Então vai fazer 5 anos agora, final desse ano. E eu acredito que até o final do ano a gente tenha terminado. E comecei a ajudar em Moçambique, em Níger, na Nigéria e em outros países também. Cabo Verde. Por que eu tô falando isso?
Porque quando a pessoa começa a conhecer o jeito que eu trato a minha esposa, os meus filhos, a minha família, os meus sócios, o tanto que eu quero que as pessoas prosperem, o tanto de aluno, eu tenho 1,5 milhão de alunos, o tanto que eu já contribuí com restauração de casamento, com libertação de vício emocional, né, que leva a pessoa a usar droga, pornografia, os cambal. É um tanto de coisa que eu já contribuí que a pessoa gostando ou não fala, mano, esse cara tá ajudando, esse cara quer servir. Eu não quero agradar ninguém, mas eu quero servir todo mundo. É igual um garçom. O garçom tem a melhor comida, você não dá conta de comer, o problema é seu, mas eu tô servindo. E quero servir a nação por um período na política. Eu acredito que gente que entende riqueza, gente que entende mentalidade, gente que não é politiqueiro, gente que dá conta de falar a verdade e assumir, gente que não precisa da máquina pública para nada, para nada. Uma pessoa do meu nível só tem a perder. Acredito que dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu sou o único que tenha muito a perder a mexer com isso. Mas mesmo assim eu quero servir. Eu senti no coração e vou embora. Chegou o novo Sensodyne, proteção completa mais anti-tártaro. Uma coisa que me chamou a atenção foi a tua história. Eu falei, pô, o cara tá casado com a mesma mulher, tem 4 filhos, né? 4, por enquanto. 4 filhos, e falou que casou virgem ainda. Eu falei, pô, irmão, os machos aí, porra, acho que poucos têm essa moral, né? De falar, pô, casei virgem, tô com a mulher, tô com a família, né? E enquanto a gente é ensinado, né, como moleque, né, homem, a ter o máximo de mulher possível, a viver a vida na farra, e isso aí acho que é o resumo do brasileiro, né? Sim. Tomar cerveja, curtir a vida. Eu não bebo cerveja também. E aí as pessoas acabam não produzindo, né? Então, assim, eu já tive esse momento negro na minha vida, né? E hoje eu, pô, tenho a sensação de luz, né? De produzir, de conquistar. Então, se eu pudesse ter isso desde os meus 20 anos, certamente eu acho que eu estaria melhor. Como botar isso na cabeça do brasileiro? Eu foquei bastante, né? Então, eu não brincava quando eu tinha 12 anos de idade, eu ficava estudando. Eu estudei escola pública, minha mãe foi faxineira, meu pai funcionário público. E eu tinha um desenho que eles fizeram já bem traçado, ser um funcionário público. Engraçado, né? A gente tem um grupo hoje que vale alguns bilhões e eu tô pedindo um emprego para ganhar menos do que um dos meus pilotos de helicóptero. Mas por que isso? Cara, chega uma hora na vida de alguém que não tem mais desejo de comprar nada, que a pessoa só dá ordem. Vai chegar uma hora, as pessoas conseguirem expandir bem a cabeça, vai chegar uma hora na vida dela que ela não vai desejar comprar nada. Por que ela não deseja? Porque ela pode comprar. Você vai comprar um iate, manda trazer esse negócio. Ela paga até mais caro para ser rápido. Não sei se você já percebeu, os bilionários do mundo, eles, depois que chega num patamar de zerar o game do capitalismo, ele fala, mano, eu quero ajudar. A maioria, cara. A maioria tem essa compreensão. Sabe o que eu quero? Eu quero pegar a melhor fase da minha vida e contribuir, porque essa vitalidade que eu acho que vai mudar alguma coisa. Essa força, essa pujança, essa resistência emocional que eu tenho hoje, porque depois eu vou estar velho também, eu não vou conseguir. Aí você vê um Lula, um cara incapacitado, incoerente, um cara que não sustenta o discurso, um cara que fica o dia inteiro falando besteira. Você põe um outro incompetente para cuidar da Ministério da Economia, o cara não sabe nem o que faz, acorda todo dia querendo taxar os outros. Por quê? Porque gente boa, gente inteligente, gente capacitada, gente que está dentro da realidade não quer ajudar. E aí eu faço apelo para todo mundo. Tem gente às vezes está aí me xingando e tudo, beleza, cara, isso você está falando sobre você. Ah, Marcelo, você é uma piada, só que é a que mais prospera no Brasil. Marcelo, eu não gosto de você não, você não gosta de você, porque se você se amar do jeito que eu me amo, você não vai importar com ninguém, com absolutamente ninguém, você vai servir. Então assim, cara, eu não suporto sua voz, trate as suas emoções, porque se a minha voz incomoda você, é porque você é fraco demais. Se a gente fosse para a guerra hoje, Glauber, você que é um cara que é de segurança, a gente ia perder a guerra, a gente não tem homem no Brasil. Se soltasse um leão aqui e ele comer só homem, ele ia morrer de fome. Ia achar homem aonde? Só tem menino, só tem pivete, moleque, adolescente. Esses moleque aí que foi engolido pelo marxismo cultural, esses caras não têm coragem de ser homem. Os caras com 30 anos de idade estão em casa. Você que está em casa hoje, tem 30 anos, 35 anos, você é um pivete. Você não casou ainda, você não tem filho, você não está crescendo, não está fazendo a economia girar, você é disfuncional para a sociedade. Eu chego na favela, irmão, e pergunto para todas as crianças que eu consigo falar, qual o seu sonho? A galera responde, eu não tenho sonho. Poxa, mano, o que vocês estão fazendo aí, mano? Para mudar esse país, vocês precisam virar homem, tô falando só com homem. Essa galera tá louca, perderam a identidade. Nós temos um problema no Brasil, Glauber, de paternidade. Então um dia fala, mãe, você vai tratar isso na política? Mas é claro que eu vou tratar. Não tem homem num país. Se o maluco ali da Venezuela falar, vamos entrar na guerra, nós estamos perdidos, cara. Nós vamos contar só com a polícia. Na hora de falar, vamos recrutar todo mundo, cadê os homens? Lembra do que eu tô falando pra você. Deixa de ser um bobo na internet, ficar falando da vida dos outros e vai cuidar da sua vida e bora junto cuidar do país.
É muito bonito essa vontade, essa pujança sua de falar mal dos outros no teclado. Faz uma lista depois que acabar essa entrevista aqui, esse podcast, das coisas que você tem que abandonar, dos vícios emocionais. Se ficar conversando fiado, se ficar comendo açúcar, se dormir tarde demais. As pessoas vivem perguntando para mim, pô, como é que você prosperou desse tanto? Cara, vai acordar cedo, vai dormir cedo, vai comer certo, vai treinar, vai fazer os cambal, mano, vai aprender, vai fazer network, vai modelar, vai fazer o que precisa ser feito. Eu não gosto de você. Cara, então vem, você não é foda, vai você, eu te apoio. Aí. Então, assim, é uma parada, assim, que eu acredito de verdade. E eu vou pôr, né, tô pondo todas as minhas fichas nisso, eu acredito, acho que o prejuízo vai ser grande na minha vida, na minha família. Mas eu já conversei com eles, tratei isso e estou à disposição do povo. Para levar o Brasil e São Paulo e o Brasil para padrão de China, precisa desse povo aí, precisa dessa falta de homem, precisa de um monte a juventude hoje quer curtir a vida. Como é que você vai usar para destravar o que você fala, né? Destravar essa mentalidade do brasileiro? Cara, 3 coisas. Tem um presidente chamado Emílio Garrastazu Mendes, que foi o único cara que conseguiu atravessar o crescimento de 10 pontos percentuais no PIB brasileiro, do período militar. O que esse cara fez? Tudo ele com pressão. Esse cara investiu em matriz energética e infraestrutura. Todo mundo que investir nisso vai dar suporte para o crescimento do país. Aí, depois disso, tem 3 coisas. Mentalidade. A escola que a gente chama do Brasil hoje não é escola, chama escolarização. Eu tenho rede de escola privada no nosso grupo. Inclusive, eu estou em 19 segmentos diferentes com as empresas que a gente tem. E eu posso asseverar para você o seguinte, assegurar algo. Nossos filhos, com o ensino que a gente gasta, algo em torno de quase $500 bilhão em todas as esferas, municipal, estadual e federal, nossos filhos, eles, hoje, têm um ensino de merda. A maioria termina o ensino médio, não sabe fazer conta básica. Significa o quê? Que estamos investindo $500 bilhão para nada. Nós temos que deixar de lado essa escolarização e aplicar a educação. A escolarização é um teto mental para a pessoa só virar empregado de alguém. É como se ele ficasse 13 anos para ser profissionalizado para algo que nem vai existir daqui 10 anos. Olha que loucura. Nós estamos gastando $500 bilhão por ano para investir dinheiro em alguém que daqui 10 anos, começou hoje, né, a jornada do estudante. Ele vai ficar 13 anos, mas daqui 10, o que ele está aprendendo não vai servir para nada, porque vai vir essas profissões do futuro. A China acabou de soltar uma fábrica, pela primeira vez na história, tem uma fábrica rodando sem intervenção humana. Acabou, amigo, o jogo. Se a gente não virar a mentalidade do povo brasileiro para a tecnologia, nós estamos perdidos. Nós seremos escravos mais do que a época da escravatura. Quando teve a abolição da escravatura no Brasil, tinha 700 mil escravos. Agora você imagina ter 50 milhões de escravos. 50 milhões de pessoas que não têm habilidade socioemocional, intelectual, não foram educados para ser livres e pensantes e criar suas próprias soluções. Por exemplo, uma empresa japonesa tem mais patente que o povo brasileiro inteiro. Mano, qual que é o nosso problema? Falta inteligência aqui? Nunca, falta educação. Presta atenção no que eu estou falando. Uma empresa no Japão tem mais patente registrada que o povo brasileiro inteiro. Por que nós somos assim? Por que a gente não dirige carro da nossa marca? Por que os computadores que a gente tem não é da nossa marca? Por que as câmeras fotográficas que a gente usa não é da nossa marca? O nosso povo é um povo que aceitou. Pisa no solo mais rico do mundo, mas faz de tudo para parecer bobo. Faz de tudo para ser escravo tecnológico dos outros. Vende matéria-prima a preço de tonelada e depois compra isso produzido a preço de grama. Você imagina um cara vender uma matéria-prima a peso de tonelada e depois é o que a indústria farmacêutica faz. Eles compram tonéis e esses tonéis eles compram em tonelada. Por que a indústria farmacêutica é poderosa? Porque os caras vendem em grama. Paga preço de tonelada e vende em grama. E aquele é o segredo. Por que o brasileiro não entende isso? A minha revolta é que a chance que a gente tem de mudar o Brasil está aqui agora, na minha frente, com a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um mini Brasil. O que acontecer aqui vai desencadear nas outras 5.556 cidades. Eu acredito demais em São Paulo. São Paulo funcionando, cara, já era. São Paulo de volta para o futuro, nós vamos ter uma nação de primeiro mundo em poucos anos. E as pessoas precisam de aprender isso. Tem 2 perfis, o Glauber, mentais aqui no Brasil. O primeiro é desistente, o outro é miserável, o outro é econômico, o outro é escasso, o outro é iludido. Os da ponta, abundante, transbordante e governante. Depois, se quiser abrir aqui, eu abro para você. Nós precisamos tratar a jornada dessas pessoas. Tem gente que precisa da jornada da oportunidade. Tem gente que precisa de uma jornada de prosperar. Aí ele precisa de
Ele já sabe como, mas ele precisa de crédito. Aí já não é oportunidade, mano, é acesso. Tem gente que precisa, a melhor jornada é a jornada da inspiração. Precisamos levantar mais heróis na nação. Fica caçando um herói. A gente perdeu o nosso último herói em 94 e nunca mais teve. O Neymar, por exemplo, é o cara que faz mais gol, fez mais gol que qualquer outro na seleção, mais do que o Pelé, os caras enchem o saco dele. Por quê? Porque não pode brilhar no Brasil, é proibido. Esse sistema quase que demoníaco que fizeram na mentalidade do nosso povo, é proibido, cara. Nos Estados Unidos eu fico chocado. Tem casa lá, chego com um carrão, o americano, cara, olha pra mim, dirigindo um carro, ele tá nem aí se eu sou brasileiro ou não, ele olha pro carro e fala, nice car, carro legal, good job. Aqui no Brasil, roubou, não sei o quê, é vendedor de curso. Vendedor, sabe por que eu faço milhões com curso? É porque o Brasil não tem educação. Se tivesse, não ia vender. Nós estamos aqui no ambiente de vender também curso para concursados, porque o Brasil não nos preparou para fazer isso. Gastamos meio tri, né, em todas as esferas da sociedade brasileira para escolarizar as pessoas e aí elas não entenderam. Ao invés de me xingar, por que você não lança seu curso? Todo mundo que fizer curso vai vender, ué. Eu ensino isso para todo mundo também. Então, irmão, é o seguinte, nós estamos diante de uma revolução. Só que para ter isso tem que ter uma revolta. E não é contra uma pessoa, não é contra um povo, é a favor do nosso futuro. Revolucionar nosso comportamento, os nossos hábitos, as nossas atitudes e falar, nós somos um povo e nós vamos conseguir. Agora, tem que combinar com a classe política, né? Porque, assim, não isentando o povo, né? Mas eu acho que o sistema político brasileiro, inclusive que você está entrando agora, que é o sistema partidário, ele já é travado e montado que as pessoas acabam não tendo alternativa de mudar de vida, né? De destravar. Como é que você consegue colocar isso em prática tendo a classe política que nós temos no Brasil? São 70 mil políticos que têm cargos hoje, né? De vereador, prefeito e tudo, deputado de estado e federal. E 29 partidos que tocando esses 70 mil aí. 70 mil pessoas. Aí você pensa, tem um monte de prefeito que não daria conta de ter emprego no McDonald's para atender, cara. Ele não passaria no processo seletivo ali, mas ele é prefeito de uma cidade. Por que esses caras que são uns bostas conseguem ser prefeitos de cidade, sendo que não tem a capacidade e nem a paciência de se atender num call center que eu fui, não ter a capacidade de atender no McDonald's? Porque as pessoas que são produtivas, elas têm nojo de política. Quem produz o nojo na política? O político que é nojento. Eles querem que as pessoas como a gente, que tem pensamento, que tem raciocínio, que tem produtividade, que cuida da própria vida, estejam longe da política. Aí tem que ter paciência. Eu não estou propondo mudar o sistema político, eu estou propondo mudar os políticos. Porque o sistema, ele é um reflexo da pessoa. E aí, Marçal, 4 anos muda? Não. 8 anos? Não. 12? Não. 50. Só que nós precisamos ter um propósito como nação. Hoje a gente está numa briga tão maluca que ninguém está raciocinando. Se o Lula falou, então eu acredito. É a metade do Brasil. Se o Bolsonaro falou, não interessa se é verdade ou não. Eu estou desse lado, eu estou daquele, eu estou daquele. Ou seja, nós paramos de pensar. Então todo mundo, se não entender o golpe que estão dando na nossa democracia real, que é dividir o povo para perder a potência de uma grande nação, nós iremos sucumbir e seremos enganados para sempre. Então, eu te falo isso porque é o seguinte, cara, você vai enfrentar a tua ideia e quando você fala isso, muita gente já entra com a rejeição, né, com a objeção de falar, pô, o cara tá vendendo curso. Falar isso para uma plateia é fácil. Agora, falar isso como governante, e nada do que ele está falando se aplica dentro do sistema político, né? Então, você como prefeito, você vai precisar de um orçamento, você vai precisar de uma Câmara de Vereadores, Sim. Você vai precisar do governo do Estado, você vai precisar do governo federal. O governo federal, o atual presidente é o Lula, né? Então, é o governo do PT. Para transformar essa nação, precisa que tudo se alinhe, né? E nós estamos vivendo, quem está no Brasil, quem está atento sabe que se tem uma coisa que não está alinhado é essa vontade de ter essa nação do jeito que você está propondo. Tem que construir, cara. Como construir isso? Uma coisa que eu percebo em você, cara, é que você está sendo atacado pela mídia, você tem rejeição porque atacam muito seu nome. Facilmente dá para perceber igual o Bolsonaro, né? O Boulos está aparecendo em primeiro ainda, por enquanto. Calma que eu tô aqui. Ele está aparecendo e ele tem a maior rejeição.
Se você deixar, mesmo com rejeição, ele vai ganhar. As pessoas não entendem o que é rejeição. É porque o Rejeição Boulos, é o Boulos pega aquela parte ideológica ali, E eu vou né? tomar Aqueles dele, 30% irmão. Não, irmão, ideológica de não. esquerda, O que pobre tá sempre não é, com ele, né? mas o pobre não é ideológico. Toda favela que eu tô indo lá, eu tô tomando os votos dele. Todas. Porque eu só faço essa pergunta. Já passou a Erundina. Já passou o pior prefeito da história de São Paulo, que é o Haddad. Já passou a Marta Suplicy. Tá vindo de novo. Vocês mudaram o que aqui nos últimos 30 anos? Nada. Eu falei, vocês vão acreditar nesse povo até que dia? É mesmo, irmão. Aí eu falo, vem É o cá. básico, né? Não, é só essa pergunta que eu faço. Aí começa a juntar, então vamos gravar o vídeo, não, te apoiar. Eu, calma, vamos pensar primeiro. Eu tô aqui, eu tô falando, nós vamos pintar as favelas. Nós vamos trazer melhoria aqui, nós vamos ocupar as crianças. Todas as crianças de São Paulo vai ter um esporte até o final do governo. Parçal por quê? Porque esporte molda caráter. A gente fica lá, vai ter as Olimpíadas agora. Aí fica aquela esperança, lá vai o Brasil tá em 10º. Esquece, irmão, a gente não ensinou esporte para as crianças. O Brasil vai terminar sempre em 20º. Dá essa corridinha, fica em 8º, ai meu Deus, 3º, e depois volta para a realidade. Quem está ensinando desde pequeno o esporte? Estados Unidos, China, Rússia, Itália. Aí o Brasil volta para o lugar e você fica chateado, achando que era uma grande aposta. Nós não ensinamos o esporte, porque o esporte molda o caráter de um povo. É isso que nós temos que ocupar. Todo mundo fica perguntando para mim, a Cracolândia? Resolve com as crianças lá na periferia. Segurança. A longo prazo é ocupando com educação verdadeira, mentalidade, inteligência emocional, ensinar para a criança finanças pessoais, empreendedorismo, ensinar as profissões do futuro, ocupar ela com esporte. Você imagina a criança dormir todo dia e falar, mano, eu tô ocupada, minha mente está ocupada. Rapaz, é uma revolução em 30 anos. Então assim, é difícil? É, mas se tem um doido aqui falando, a gente tinha um doido no passado falando, Enéas. Aí o cara morre, beleza. Ah, era só um doido. Se eu tiver gente doida do meu nível para servir, amigo, a gente vai resolver isso aí. Vocês estão assistindo aí, escreve assim, ó, faz o M aqui, ó, faz o M. M, daqui a pouco eu falo o que é isso. Ah, é? Agora, olha só. Então, isso que eu te perguntei, cara. Tu não levanta a bandeira antissistema, pelo que eu vi das suas entrevistas. Só se eu for pros caras me jogar para fora mesmo, digo, fizeram com o Bolsonaro. Isso. Então, tu já percebeu que essa bandeira antissistema você não vai conseguir colocar em prática. Então, você vai ter que chamar você falou 70 mil políticos, mas a conversa reduz bastante, que só precisa conversar com 29, que são os donos dos partidos. E aí, não, nem precisa conversar com esse tanto, não. Isso, você reduz ali para 5 ou 6, que é quem manda no Brasil. Você consegue conversar com esses 5, 6 para tocar São Paulo e depois esse projeto ir para o Brasil? Você tem uma ideia, por exemplo, vou falar do PL, que tem 99 deputados. 90 eu tenho acesso. Eu tenho mais de 300 pessoas dentro do parlamento hoje que eu converso no WhatsApp. Isso mostra a força do dono do partido, porque mesmo com isso, você não é candidato do PL isso. aqui. Não, inclusive, para todo mundo saber... Porque um cara manda, que é o Valdemar. E o Valdemar, a gente tem proximidade há alguns anos. Ele já foi 2 vezes da minha empresa, eu converso com ele, troco ideia com ele no WhatsApp. Ele é um cara que eu gosto muito. Eu até falei para ele, cara, eu quero ser prefeito, me leva o PL. Não, PL não vai dar agora dessa vez, não. Aí depois ele viu esse terror aí, já tá me oferecendo vaga de... Aqui, ó. Converso com o Valdemar, a gente tem uma conversa boa, cara. O que é o problema do Valdemar? O Valdemar, ele fez o acerto com o Nunes, mas o barco do Nunes vai afundar e fazer o quê? Eu entrei porque o barco vai afundar. Para quem tá em casa entender, cara, que tipo de acerto é esse que não um acerto que fez o Bolsonaro dar uma granada na mão do Nunes, ele tá amarrado por enquanto, e eu que tenho que conquistar e resolver pro negócio acontecer. Porque, ó, nem o Bolsonaro botou um político padrão bolsonarista... Colocou e sacou. Quando eu vi ele sacando o Salles, eu vi o vácuo. E aí eu vi que o Boulos, ele é um cara sedutor e sem vergonha, e eu vi que ele tem uma articulação boa para destruir o Nunes no debate, na caminhada, é só um pouquinho sujo. Então eu falei, cara, se não tiver um cara forte aí, não vai conseguir levar essa eleição. E eu entrei por causa disso. Quando sacou, por exemplo, se tivesse o Salles ali, eu não entrava. Não tinha espaço para entrar, entendeu? Então essa leitura, quando eu percebi, eu falei, cara, se eu não entrar, nós vamos perder a prefeitura para esse cara. E é engraçado, né? É igual na política, cara. Você quer mudar, vai levar alguns anos. O Lula vem destruindo o país já há algumas décadas. Né? Desde a década de 80. Vem enganando o povo com essa conversa. Ele quer implantar o comunismo aqui, igual na Venezuela. Igual num monte de lugar que quebrou. Só que é o seguinte, o Boulos é um novo Lula. A gente precisa de parar um cara desse. Deixa ele lá no parlamento, passando pano pra rachadinha, levando verba para invadir terra dos outros e tudo. Agora,
O que eu percebi é que o Nunes ele não tem a pressão. Então me desculpa, não estou falando mal do cara. Ele não tem presença de comando, estado de presença, ele não tem tônus vital de um cara que é executivo. É um cara inteligente? Sim. É um cara bacana que dá para conversar? Sim. Mas ele não parece com o futuro. A gente precisa levar São Paulo de volta para o futuro. Então, na hora que eu percebi, mas o cenário aqui não funciona, eu vou entrar aqui. Então, eu acho que é o grande momento da virada, sabe? De falar, mano, São Paulo vai decolar, vai para outro nível. Mas tem muito bolsonarista que não te apoia, né? Cara, público, eu digo eleitor, simples. né? Tá tudo sim. Como é que tu conquista o público do Boulos e o público bolsonarista? No final das contas, irmão, o público, na verdade, é um povo que vota por si próprio. Uma fala pode mudar um voto. Então, você falar que o voto é de alguém, acho difícil, a não ser quem já prometeu. Acredito que 80% do eleitorado de São Paulo não prometeu voto para ninguém. E nem é hora de discutir voto, é hora de mostrar quem nós somos, para onde queremos ir e o que está atrapalhando. E é o que eu estou mostrando muito bem, é uma pré-campanha ainda. Quando você fala, o bolsonarista X não vota você, o voto bolsonarista é o melhor que existe, que é o voto que pensa. Por isso que eu estou tranquilo, o cara vai ver, vai olhar e falar, mano, eu estou vendo que o Bolsonaro não está com tesão nessa campanha. Eu estou vendo que essa galera não apoia o Bolsonaro. Peraí, em 2022, quem apoiou o Bolsonaro? O Marçal apoiou. Eu era candidato, aí depois tiraram o partido, eu peguei e falei, vou te apoiar a partir de hoje. Fiquei 38 dias na campanha do Bolsonaro. Aí o que acontece? O PMDB estava apoiando quem em 2022? O PT. Tem 3 grandes ministros lá. Você vai olhar o secretariado do Nunes, tem ao secretário. Secretária que quer pôr linguagem neutra na escola de São Paulo, o bolsonarista descobriu isso, acabou o voto. Outra secretária apoia o aborto. Aí você olha, mano, o que está acontecendo? Por que eu vou, sendo que eu penso, sou um ser pensante, por que eu vou votar num cara desse? Você vê o Bolsonaro insatisfeito, você vê que não tem aquele negócio, vamos resolver, parece que é um negócio imposto, e é imposto pelo Valdemar, e é uma grande pena. Eu até, não sei se você chegou a ver o vídeo, eu falei em fevereiro, se não sair alguém à altura da cidade de São Paulo, que consiga ler o nível de riqueza, que tenha caridade com o povo mais pobre, que tenha de fato envergadura para levar a gente para o futuro, se não aparecer em 30 dias eu entro, não apareceu ninguém. Então, mas isso aí mostra que quem manda é o Valdemar e o Bolsonaro não tem força nem para botar um candidato dele, né? Cara, porque eu acho que se ele bater o pé... com a proximidade que tem contigo, tu também não é candidato. Eu acho que se ele bater o pé, ele consegue. O negócio a eleição municipal, Glauber, é a mais difícil que existe no mundo. É muito arranjo. Tipo assim, os caras têm medo de perder o arranjo aqui da prefeitura e perder a vaga do presidente do Senado que vai ser votado agora no começo do ano, entendeu? Tem uns arranjos que como eu tô indo muito para Brasília, sentando com os líderes, né, partidários, jantando e tal, os caras, mano, não é assim. Então tá bom, vou tocar minha vida aqui, que eu comecei isso aqui de jeito e vou para cima. Porque, um partido como o PL, cara, o cara não se impor numa candidatura em São Paulo é estranho. Assim, que acordo é esse que a população não consegue entender? Eu fiz o caminho certo. Tem 2 anos que eu venho falando com o Valdemar e ele não levou a sério esse negócio. Agora, para eu sair, ele me ofereceu vaga de senador. Eu não quero saber disso. Ele mesmo saiu lá e procurou a mídia e contou isso para todo mundo. Eu não quero ser senador, eu quero ser executivo. Não aceito essa vaga e não me espere lá. Entendi. Agora, sobre a rejeição, cara, 3 coisas que falam em cima do teu nome, né? A história da cadeirante, a história do Monte e agora surgiu forte na mídia quadrilha de rouba-banco, cara. Como é que tu convence essa rapaziada aí que tá te batendo, cara, só falando a realidade, e que tá colocando o voto contra você? Realidade. Eu mesmo não sabia, né? Tá, vamos lá pra realidade. Eu não sabia desse caso. Você é cristão? Eu sou. Eu sou cristão. Se alguém pedir pra você orar, você vai negar a oração? Não. A mulher pediu, ora pra mim, eu orei. Fiz certo. Eu concordo. Aí um cara olhou e falou, eu tava ali pertinho, não, isso não é verdade que o Marcelo tá fazendo. Perguntou pro sócio meu, ele falou, é tão verdade que ela não levantou. Eu fiz a oração, não aconteceu milagre, próximo, eu vou continuar orando quantas vezes for preciso, ponto. Caso da cadeirante é isso. Segundo do Monte, eu subi 5 horas depois de todo mundo, a metade foi embora, a metade subiu cada um porque quis, e a gente desceu em paz, tá tudo certo. E agora, se você perguntar, teve um segundo caso? Não, aprendi com o erro, deu tudo certo. Ninguém que estava no grupo achou ruim, aí alguém fica insistindo nesse assunto, tudo certo. Sobre esse negócio do banco, eu trabalhei para um cara, eu fazia, até contei isso pro Edson, pro aquele que matou não, né, ele resolveu o problema do Lázaro lá. Ele me contou no meu podcast, sim. 135 tiros. 128. Eu acho que dá pra matar. O cara também tava com 2 armas e tudo. É o seguinte,
eu trabalhei consertando computador 3 meses ganhando R$400. Depois aparece um processo por 13 anos. Quantos anos você tinha? Tinha 17 para 18. Algumas semanas com 18 anos. Eu fiquei louco com aquilo. Aí eu tive que usar advogado do Estado. O advogado do Estado falou, ó, isso aqui é complicado, vai te dar problema. Arrumou um advogado particular, arrumou um advogado, cobrou 2 mil. Eu não tinha dinheiro para pagar os 2 mil. Sabe o que aconteceu? Correu a revelia, 13 anos. Depois prescreveu o processo, graças a Deus. Meu pai me ensinou a ser homem, nunca toquei em nada de ninguém. Zero possibilidade de ver eu fazer isso. Se eu for pegar minha trajetória, meu irmão, é manchado com isso aí? Sim. Só que é igual a roupa de alguém que é manchada. Eu lavei isso trabalhando, eu era atendente de call center, eu cresci, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Vão ficar usando isso? Vão. Eu quero saber quanto que eu devo. Não devo nada, nunca toquei em nada de ninguém. Fui injustiçado, não tinha como pagar esse advogado e o pau torou solto. Foi a revelia o processo. No dia que eu descobri que estava prescrito, eu nem acreditei. Fez nada, ninguém movimentou. Teve as primeiras movimentações do advogado. Quando passou esse período, irmão, acabou. Então, assim, graças a Deus, sabe o que aconteceu dentro de mim? Um senso de justiça, de odiar a injustiça com os outros. Alguém perguntou, por que você defendeu o Bolsonaro disso? Porque eu conheço a honestidade dele. Ele é um cara honesto, eu vi ele fazendo e eu sei o que a mídia está fazendo para destruir ele e tentar prender ele. Não acho o caso de corrupção ele pôr na mão e fica cercando com joia daqui e dali e tal. Então, esse senso me ajudou, cara. Eu fiz direito. Me ajudou muito a não entrar enlatada, não me curvar para ninguém. Toda hora que eu vi um cheiro de coisa, opa, não quero entrar nisso aqui não. Então isso me ajudou muito, sabe? Eu fiquei muito marcado negativamente por muitos anos, mas hoje a pessoa vem bater em mim e eu falo, amigo, eu já fui injustiçado, eu não importo com isso. Eu vejo duas coisas, cara. Um moleque de 17 anos que pode ter errado e aí produziu frutos ao longo da vida e mudou, né? Então tem vários casos aí no Brasil, pessoas que erraram e se corrigiram. Mas pelo que eu entendi, então, não houve erro. Você... Zero, eu fui inocente. Qual é a relação do computador com quadrilha de roubo a banco? Era roubo digital, é isso? Era o seguinte, o cara era o pastor da minha igreja. Sim. Ele me chamou, você dá conta de dar manutenção ao computador? Dou. Fui lá, fiz a manutenção. Aí ele, você pode ir de novo? Pode ir de novo? Posso. Eu ia, arrumava o computador e saía. Ele fazia tudo remoto. O computador parava, eu ia e consertava. Eu não ficava no expediente, não fazia nada para ele. Amigo, um dia chega alguém lá na porta de casa e fala, aqui é a federal, o que eu fiz? Aí fui responder um longo processo, não tem nenhuma ligação lá com quadrilha, nem sei quem eram os caras, só tinha ligação com esse cara que era pastor da igreja que eu frequentava. E esse cara fazia parte, e o computador que você mexia... Não, o computador chegava, tava lá apagado. Fazia parte do... Aí eu consertava o computador, colocava ele funcionando e ia embora. Sim. Aí ele me dava os endereços, aqui, arruma aqui, e ia embora. Não fiz parte não tirei proveito nenhum, a não ser ganhar R$400 para arrumar os computadores. Então, tipo assim, foi a merda que mais azucrinou, entrou na minha cabeça e me destruiu como pessoa, sabe? Aí eu falei, eu nunca vou tocar em nada de ninguém, vou resistir, cara, e foi forte. Eu lembro muito da história do José do Egito, que foi injustiçado, ele ficou 13 anos na cadeia, eu fiquei sendo processado, não fui pra cadeia. Fiquei 13 anos sendo processado e aquilo mexeu muito comigo, cara, esse senso de não gostar de ver ninguém ser passado para trás. Muitas vezes uma pessoa me ferra no mundo dos negócios, eu só viro as costas e falo, ó, isso aí o mundo vai dar um giro, vai te pegar no meio do caminho e eu não vou gastar minha energia com isso. Porque isso aí vai te atormentar em todos os debates. Não vai porque... Inclusive pessoas colocam assim, porra, o Marçal é assaltante a banco. Nunca, não vai atormentar porque é o seguinte, se num país onde um presidente foi condenado com 9 juízes, 3 instâncias, ficou 588 dias preso, voltou a ser presidente, qual que é a moral do país para cobrar isso? Eu que fui injustiçado, para que eu vou preocupar com isso? Na hora que o primeiro jornalista perguntou, já levou na tarraqueta, eu estou preocupado com isso. Eu quero que alguém fale, Marcelo, você está devendo alguém, vamos embora, cara. Mas é interessante que as pessoas saibam o que aconteceu, né? Claro. E outra coisa... Agora, eu sou candidato, eu tenho que ter paciência infinita para responder esse caso. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar a hora que ninguém vai tocar nesse assunto, igual das coisas do Lula. Vai falar o quê? O cara foi bandido, condenado, e ninguém fala nada, eu fui injustiçado, vai falar o quê? Meu passado foi ressignificado, meu futuro está sendo projetado, e agora eu governo e desfruto, estou nem aí para esse assunto. E tenho paciência de responder 1000 entrevistas e vou continuar, e te agradeço por isso. E aí você foi perguntado, como é que você ficou rico tão rápido, ou como você produziu riqueza, né? E aí surge uma matéria dizendo que você fazia parte de uma quadrilha de roubo a banco. E depois você, jovem, com 37 anos, eu vi uma entrevista sua, tá com 37, né? Tem 19 anos esse fato. E 19 anos desse fato, e aí hoje você tem riqueza,
o brasileiro, o paulista, entende que você roubou o banco lá atrás, com esse dinheiro você produziu riqueza. Inclusive, a repórter te fez uma pergunta naquela sabatina do UOL, não sei se a intenção dela é essa, mas o tom da pergunta, para quem está com o pé atrás contigo, pensando no rouba-banco, o cara falou, porra, também, né? Ele fazia parte de quadrilha de rouba-banco. Sabe o que é interessante? Hoje eu tenho um banco, chama General Bank, está em fase de MVP. Esse assunto, para mim, se você ainda está curioso, pode fazer a pergunta que você quiser. Eu já falei, passado é ressignificado. Acha o banco se eu estou devendo. Acha o banco, está resolvido. General Bank? O General Bank é o nosso, que a gente está produzindo. Vamos abrir conta lá, né? E dá para entrar aí, já baixar o aplicativo. Botar um sistema forte, né? Porque do que tem de sacanagem quanto com o banco não, inclusive nos lançamentos que eu faço lançamentos de mais de 100 milhões de reais, a galera usa hacker para derrubar meus carrinhos, meus negócios, tudo. Isso. É muito forte. Escuta, cara, uma coisa que eu vi na entrevista sua foi o lance do teleférico, né? Trânsito de São Paulo, que por sinal, eu te falei que eu não quero mais voltar nesse lugar, né, não, cara? Você vai porque voltar eu fiquei em 2025. 40 minutos para andar 2 quilômetros, cara, de carro. Então, pô, isso é um absurdo. Eu não sei, eu vi um monte de carro, eu vi uma Lamborghini, cara, aqui em Alphaville, eu falei, porra, meu irmão, o cara tem uma Lamborghini e tá parado, não anda. Normal. Porra, qual o sentido disso, cara? Como é que resolve isso? E aí você falou do bolsão, do teleférico e tal, e aí também foi um ponto de teleférico, crítica, né? mas é claro, isso como é também que proposital. Responda isso. Cara, o teleférico não é uma solução de trânsito para a cidade de São Paulo, é de locomoção para as comunidades. Criar centros comunitários onde vai ter turismo, onde vai ter hotelaria, onde vai ter centro esportivo, olímpico, onde vai ter centro de empreendedorismo e ligar à comunidade. Vai resolver o problema de trânsito do povo, que inclusive não vai pagar e vai ser iniciativa privada, subsidiado pelo governo, e quem vai pagar vai ser o turismo, gente que quer ir nesses lugares. E a gente vai fazer isso, que é mais segura a favela do que qualquer outro lugar em São Paulo. Para o trânsito, virar à direita com o trânsito, com o sinaleiro fechado igual nos Estados Unidos, criar uma via expressa na marginal, incentivar e ajudar o governo do estado a terminar o Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros, onde a gente pode desviar todo o tráfego pesado para lá, tráfego pesado de veículos. E não termina por quê? Falta de grana? É um roubo atrás do outro, né? Aí o Tribunal de Contas para, agora está retomando. Isso que eu ia te falar, mudou o governo aqui. O prefeito pode atrapalhar tudo, também pode ajudar. Apesar de ser de outra esfera, a gente tem que ajudar. Tu já conversou com o Tarcísio sobre isso? Sobre isso não, mas sobre outros assuntos sim. O Tarcísio é um cara fenomenal para ajudar a gente ter progresso nisso. Um prefeito errado atrapalha a cidade e o estado. Só para você saber, da capital acaba com tudo. Concluir uma ideia de levar o CEAGES para a região norte. Ligar esse cinturão, mas é um problema que resolve a comunidade, não esse grande fluxo de carro na cidade de São Paulo. Levar centros de empreendedorismo, descentralizar. Esse tanto de gente que acorda às 5 horas da manhã, fica 2 horas no ônibus, no metrô, chega no lugar para abrir um computador e entrar na internet. Pelo amor de Deus. Qual que é a lógica da gente arrastar 3,5 milhões de pessoas, como se fosse o país do Uruguai, carregar esses caras para abrir um computador e acessar a internet de outro lugar? Por que a gente não tem isso nas comunidades? Então, assim, nós estamos pedindo pelo futuro. Nós temos 7 milhões de carros na cidade de São Paulo. Então, se a gente centralizar isso e criar esses polos de empreendedorismo, alguém fala, eu sou empreendedor, a produtividade cai. Cai, então nós vamos fazer o seguinte, então a prefeitura vai te incentivar, dando um incentivo fiscal para você contratar mais gente. Agora, qual que é o motivo de não ter oficina de costura? Qual que é o motivo da gente não estar produzindo com pequenos produtores nas comunidades? Porque esse tanto de gente sem fazer nada, é muita gente, são milhões. Esse tanto de deslocamento de gente, perdendo a qualidade de vida, adoecendo esse povo, fazendo esse povo ficar estressado, sendo que é para entrar dentro de um prédio para abrir um computador e dava para fazer de casa. Então, tipo, essa solução para mim é a mais poderosa de trânsito. Então, mas isso aí precisa da iniciativa privada contigo. Né? Cara, é a coisa mais boba do mundo. Se tiver um governante de verdade, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer entrar. A iniciativa privada precisa ser subsidiada, né? Nós temos 111 bilhões no caixa da Prefeitura de São Paulo. No caixa não, né? No orçamento. Então, se você pegar isso e tiver alguém de verdade fazendo, no primeiro ano meu, eu tenho que cumprir o orçamento do prefeito anterior, né? Que foi aprovado na Câmara. O segundo, terceiro e quarto, é a gente que decide junto. Então, meu irmão, na hora que você vê esse cumprimento, a gente virar esse jogo, poxa, nós vamos dedicar para São Paulo voltar a andar. São Paulo está parado, não faz sentido nenhum. Então, nós estamos em Alphaville, né, cara? Eu não conhecia aqui, Alphaville é Barueri, né? Barueri é um exemplo desse, né? Que é um centro
aqui foi desenvolvido, tem muita economia aqui, muito poder, tem empresas aqui, inclusive... É uma das cidades mais ricas do Brasil por conta de incentivo fiscal. Exato. Inclusive o Estratégia Concurso, que é nosso patrocinador, nós estamos aqui na sede dele, eles saíram de São Paulo e agora estão aqui. Eu estava em São Paulo agora, vim para fazer um podcast com você. Então assim, as empresas, todo mundo veio para cá por causa de incentivo fiscal. E resumindo, eu cheguei aqui, tá um trânsito fodido. Por quê? É o horário, tá? Esse é o horário. Aqui dentro não tem esse trânsito aí, não. Só 2 horários por 20 e poucos minutos. Horário de pico, agora São Paulo. Tem as pessoas movimentando. São Paulo o tempo todo. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você joga a economia e essa massa de trabalhadores para outro centro, você vai fazer a fórmula do incentivo fiscal dentro de São Paulo, né? Dentro da cidade. Você vai ter que jogar para outro centro e evitar que essas pessoas vão para São Paulo. Mas você vai provocar o trânsito da mesma forma, porque o modal de carro, como é que funciona isso? Porque o modal de carro, todo mundo quer ter carro e as rodovias aqui em Alphaville, por exemplo, tem 2 pistas. Não, cara, por isso 3 fica engarrafado. não é carro não, todo mundo usa, pelo menos aí, já chegou a 4,3 milhões de pessoas a usar em um dia o metrô de São Paulo. Sim. Tô falando de 4 milhões. Se descentralizar isso, não vai existir o que você falou. Ninguém vai pegar carro e ficar rodando quarteirão lá no bairro dele, não. É o seguinte, uma outra solução que eu acabei não falando é que tem 10 rodovias que chegam na cidade de São Paulo. Essas 10 rodovias, inclusive eu já vi áreas para fazer isso, a gente criar bolsões de 10, 15, 20 mil, dependendo de alguns, dá para fazer 50 mil vagas. Colocar um prédio negativo, né? Fazer um subsolo gigante e ligar teleféricos até a próxima estação de trem. Para quê? Pessoa que não quer cruzar São Paulo, para nesse bolsão, entra nesse teleférico, chega na primeira estação, vai para o serviço dessa estação, beleza, na hora de ir embora. Tem muita gente que faria isso. Eu vou provar essa viabilidade pegando os dados, né, das rodovias entrantes aqui, de gente que vem do interior através da rodovia. Você pensa, você desviar o tráfego dos pesados, da marginal, só tirar o tráfego pesado ali já era. Você tirar, às vezes você não é daqui, então você não entendeu o rolê da CEAGESP, é onde distribui os alimentos, chega caminhão o tempo inteiro. Você pensa tirar isso aqui e colocar do lado da rodovia e não na Marginal Pinheiros. Só de cortar esse eixo aqui, ligar o cinturão para a própria comunidade, descentralização do empreendedorismo ali, abrindo oficinas e empresas e um monte de coworking para as pessoas não terem que atravessar a cidade para trabalhar, poxa, mano. Você dá incentivo fiscal para o cara que é pequeno, para ele ir lá e abrir uma empresa na comunidade. Aonde tem os lugares onde tem produzido mais startup hoje no Brasil? Na comunidade. Nós temos um povo criativo, só que a gente tem que dar incentivo. Por que essa cidade aqui que a gente está gravando hoje virou essa potência? 40 anos atrás tiveram a visão de diminuição de imposto e aumento de arrecadação. O Bolsonaro foi o único presidente no Brasil que conseguiu baixar imposto e aumentar a arrecadação. Isso nunca aconteceu em 38 presidentes da República. Ou seja, aí você vê um cara igual a Haddad, que é um idiota. Ele é um idiota. Pior prefeito de São Paulo e está concorrendo agora para ser o pior ministro da Economia de todos os tempos. Não faz sentido um cara daquele ali. Ele só quer aumentar imposto e ferrar os outros. Prometeu taxar os mais ricos, mas vive taxando só os pobres. É blusinha de pobre, é tudo para arrebentar com o pobre. Por que eu estou falando isso? Um cara com a visão dessa só atrapalha o crescimento de um país. Um povo cansado e com muito fardo não consegue produzir. Um povo que vive estressado produz menos. Um povo que não tem qualidade de vida, que não desfruta também, produz menos. E aí está o grande lance. São Paulo vai provar que tem como aumentar a produtividade fazendo menos. Não precisa desses deslocamentos malucos todo dia. Não, eu te entendo, eu não discordo, né? E assim, nem estou aqui para te confrontar porque eu não debrucei sobre isso. Mas o que eu percebi é que Barueri é um exemplo do que você falou. Quando eu assisti teu vídeo, reagindo às tuas entrevistas, eu percebi que, pô, realmente faz todo sentido, pô, porque eu venho de uma cidade que, eu sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo, então o centro de emprego é a capital no Rio, e é um engarrafamento ferrado. Se tivesse desenvolvido um grande centro, isso funcionaria. Só que Barueri é isso, e aqui tem um engarrafamento. Mas é o que eu estou te falando, é bem pouco. Não adianta nada se você tiver uma rua com 2 pistas só. Mas aí você faz porque você chegou hoje aqui, né? Não, eles estão fazendo a duplicação da Castelo Branco, por isso está de jeito. Tá tendo obra. Então, assim, a gente precisa alargar as ruas, né? Brasília, você conhece Brasília? Mas ela foi projetada. Foi projetada, então tem 6 pistas. São Paulo tem 470 anos e não foi projetada para isso. Tu pega no Rio de Janeiro, tu tem a Presidente Vargas, tem 4 pistas. Aí você pega a ponte, pô, tem 4 pistas só.
Então, nós projetamos as cidades e não foi previsto o crescimento. São Paulo, você não tem muito espaço. 12 milhões de pessoas. Você não tem espaço para enlarguecer as ruas, né? Porque uma solução seria... Por isso que tem de descentralizar as coisas, foi o que eu falei. Sim. Cara, segurança pública, prefeito, a função é do governo do estado, né? Então, quem tem a polícia é o governador. Sim. Você vai ter a guarda municipal. São Paulo exportou o PCC para o mundo, né? Então, aqui nós temos o problema que é o primeiro comando da capital. Aqui tem uma organização criminosa que ela não só domina a atividade criminosa, como ela também faz, às vezes, aí do próprio estado, seja financiando campanha para vereador, para deputado, para prefeito, para governador, para presidente, que seja, né? E hoje... Desculpa, irmão, vou te interromper, porque a rapaziada tá reclamando do áudio, mas a bateria do teu, como ela pela, acabou. O João vai trocar aí, tá ok? Vai lá, João. Tá sim. Vai trocar o microfone do Glauber aqui. Só bateria, só bateria. Na verdade, o crime organizado é a resposta ao sistema político. Esses caras, eles não acordaram um dia e falaram assim, nós vamos criar um sistema aqui, isso e aquilo, não. É uma resposta à repressão política, ao estilo de políticos, né, que entram para sucatear o povo, sucatear a máquina, e de fato, não foi o São Paulo que exportou esses caras, foi a mentalidade de antissistema que produziu esses caras. Então, assim, eles usam meio que método religioso para resolver e para atrair gente. Agora, se você perguntar para qualquer bandido, nenhum quer que seu filho vire bandido. Sim. Então, o problema está na educação. Já trocou aí? Funcionou? Já, tá ok. Tá ok, né, meu áudio, né? Tá ok. Então, os pequenos furtos e tudo não é coisa de nenhum grupo, de nenhuma facção. Isso aí é coisa da galera que não tem o que fazer, que precisa de, sei lá, se ele deseja ser igual a um criminoso, ou essa história, essa falta na educação que a gente formou as pessoas. Toda vez que morre um bandido, a gente não tem que ficar comemorando porque o bandido morreu, não. A gente tem que ficar ruim como povo porque a gente não educou essa pessoa. Eu acho bonito quando alguém fala, tem que ressocializar o cara que foi preso. O cara nunca foi socializado. O cara foi abandonado pelo poder público. Então, como ele foi abandonado, parece uma guerra. E aí tem gente que comemora e bate no peito. Cara, a gente como cristão não tem que bater no peito. Cada pessoa que a gente matou foi alguém que a gente não educou. Então você é a favor de bandido? Jamais, eu sou a favor de educar as pessoas. Porque gente boa, mesmo educando, ainda desvia o caminho. Agora, o descaso, o abandono com os mais pobres vai fazer com que a gente seja o povo que mais derrama sangue. O Brasil tem 70 mil homicídios e está com números mais alarmantes que países em guerra. Você vê a Ucrânia com a Rússia está matando menos gente do que estão em guerra, mais de ano. E a gente está sem guerra, matando uns aos outros. Ou seja, que loucura que é essa? Que comemoração que é essa? Todo mundo que a gente matar com a polícia é porque não deu olhar quando essa pessoa era uma criança. Esse sistema de nós contra eles contra nós, tem adoecido nosso povo. Então assim, cara, eu vejo que é muito mais a gente imaginar, nossa, os caras criaram um super sistema. Não, eles são um antissistema. A verdade é o abandono que a gente tem que deixar e olhar para essas pessoas e ocupar elas. E isso vai mudar o futuro do Brasil, começando por São Paulo. Cara, o que eu estava desenvolvendo raciocínio contigo é o seguinte, porque aqui você tem uma dominância do crime organizado e eu vi uma entrevista sua, tu falou que tu foi na favela, né, e você já comentou isso também, que tu tá indo nas comunidades, e aí você falou que andou tranquilo, né? Cara, você tava todo com a líder equipe de segurança, tudo bem. Mas eles ficam bem de boa ali. Ali é o lugar, eu falei, eu tenho que entrar, né? Porque vai com um doido ali tentar sorte, não pelas pessoas que estão ali, mas o líder comunitário tem que pedir autorização, pede autorização, não teve nenhum contratempo, ou seja, por que ali tá funcionando? Pois é, mas é isso que eu quero te dizer, né, cara? Eu fico chocado. Você como prefeito, você vai lidar com a realidade na tua cidade, tem comunidade favela que você, inclusive, você pré-candidato, pediu autorização para entrar. Eu pedi para o líder comunitário. Sim, mas o líder comunitário é dono daquele território ou é o governador ou o prefeito? Cara, vamos lá, você está falando de política que aparece lá de 2 em 2 anos para enganar aquelas pessoas. Então elas já não gostam daquilo. Você vai lá, hoje eu fui numa comunidade
e o pessoal de lá, na olaria, o pessoal falou, cara, se você entra aí, mesmo sem ninguém, o povo vai perguntar só se você tá perdido, o pessoal super do bem mesmo. Agora, a gente não é bobo. Se você chega com força ali, se você chega com força policial, já tem uma repressão ali. As pessoas vão olhar e vão falar, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, se for para ir eu entro lá sem colete à prova de bala, entro, né, com a minha escolta porque eu fui ameaçado. Se eu chego sem escolta ali, vai do mesmo jeito e sinto a mesma segurança de verdade, porque as pessoas lá são respeitosas. Elas são. Ah, tem um crime organizado? Tem, eles estão organizados, nós vamos organizar o Estado está desorganizado. Então assim, vou continuar entrando e aí deixa até um recado para todo mundo. Aonde eu estou pisando e conhecendo as famílias, eu falo, se vocês não quiserem que eu seja prefeito, pelo menos vocês que estão deixando eu entrar, eu vou ajudar. Então, irmão, é outra realidade. Os caras que entrarem ali, eu estou ajudando na África desde 2019. Lá é menos pior do que aqui. Aqui é um campo de concentração, enfia o povo dentro do esgoto e larga eles lá para sempre. As pessoas lá estão com a idade média de vida de 40 e poucos anos. Os caras da Zona Oeste de São Paulo, onde ficam os ricões, têm a idade média de 86. Pera aí, mano, isso é um campo de concentração. Os caras estão dentro do esgoto. Então eu quero ajudar a mudar a realidade. Eu vi isso com os meus olhos. Nós vamos pintar essas favelas, as pessoas vão ter uma dignidade. Ninguém vai morar em barraco de madeira, ninguém vai morar em barraco de alumínio. As pessoas vão ter um mínimo de dignidade. A grande ideia é dar um cheque moradia para essa pessoa, ela usar esse cheque com alguém ali mesmo do setor dela para comprar material de construção e aquele povo com voluntariado e mutirão reconstruir esses lugares. Vamos atacar um lugar, ver que funciona, cria um modelo, formata, aprova, bora multiplicar esse modelo. O governo ele não consegue ajudar em tudo, ele não consegue fazer tudo, mas ele consegue ajudar em tudo. Se as pessoas verem que tem como funcionar, vai vir gente de fora ajudar a nossa cidade aqui. Isso que tu tá falando é interessante. Lá no Rio teve algum momento que foi feito isso, chamado Favela Bairro, um programa que deixava as favelas mais bonitas, né? Eu tive em Santa Catarina recente agora, em Florianópolis, e eu vi um morrinho lá cheio de casinha, né? Favela, igual o Rio de Janeiro. Mas tu olha, tu vê as casas mais organizadas, você vê rua, né? O grande problema é que no Rio de Janeiro não tem isso. E em São Paulo, eu vou voltar no ponto da segurança, porque São Paulo você tem um estado mais ordeiro, uma cidade mais ordeira, porque tem uma disciplina muito forte aqui, que é a disciplina do primeiro comando da capital. Então tem um regulamento, você vai ter ali regras que são cumpridas, porque a mão do crime é forte, o crime é organizado. Aí você está propondo organizar a estrutura de governo. Eu entendo isso muito bem, torço e quero assistir isso. Agora, a realidade atual é o PCC dentro da Câmara dos Vereadores, o PCC dentro da Prefeitura. Inclusive, teve a operação do GAECO agora, que contratos da Prefeitura licitação, totalmente dentro do trâmite legal. Então, a princípio, é lícito, né? Participaram de uma licitação, só que as empresas são empresas ligadas ao PCC, são empresas de lavagem de dinheiro. Como prefeito, você ter o apoio do governo de São Paulo para colocar fim, ou pelo menos em níveis aceitáveis, a tua cidade ser dominada e a ordem partir de um líder de uma facção criminosa? Cara, tem que resolver isso a longo prazo, senão você vai... O Alckmin fez isso no passado, vamos com confronto, e falou que ia matar todo mundo. Não conseguiu fazer. Falar que vai matar todo mundo não vai resolver de jeito nenhum, porque se você faz isso, essas pessoas criam uma revolta ainda maior. Isso é uma discussão de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Por quê? Porque as pessoas foram abandonadas. E como elas foram abandonadas, nós precisamos agora pegar essas pessoas de volta, ajudar elas a saírem da posição que elas estão e promover esse povo. Ninguém que está no crime quer que o filho fique no crime. Então, assim, o Tarcísio está fazendo um bom trabalho, é o Tarcísio. A Prefeitura de São Paulo tem a Guarda Municipal, que não é polícia. O que nós fazemos com a Guarda Municipal? Nós vamos triplicar o número de guardas, vamos injetar investimento, né, para ter melhores carros, que é uma vergonha ter os carros que tem hoje. Nós vamos usar inteligência, tecnologia para rastrear a gente, vamos criar o anticrime aqui em São Paulo. Usar o pré-crime para a gente pegar de forma preditiva a pessoa que tem comportamento para crime. E a gente, por exemplo, você está ali na rua, o cara está andando, é uma movimentação suspeita, já chegou uma guarda ali, fala, tá tudo bem, a pessoa quando sabe que está sendo vista é diferente. Então assim, tem muita coisa para fazer? Tem, mas vou te falar, maior é na educação, na ocupação
no esporte. Se a criança tiver isso, ela vai ter doutrina, ela vai ter disciplina, autodisciplina para no futuro não virar bandido. Agora, você vai comparar São Paulo com outras cidades onde tem guerra de facção, aqui em São Paulo não tem. Aqui em São Paulo não tem isso. Que é o mérito do PCC, no caso. Não porque sei. ele não deixa outras facções guerrear. Eu não sei. Eu sei o um fato. Então, se é mérito, é isso que falou. Eu sei o seguinte, a cidade de São Paulo é uma cidade que, comparado, né, com o tamanho da riqueza e com a desigualdade, a criminalidade é relativamente baixa, pelo tamanho da cidade, 12 milhões de pessoas. Agora, o item número 1 que todo mundo quer é a questão da segurança. Todo mundo enojado com o tanto de assalto de celular. Isso. Né, com quebrar o carro dos outros, e, né, em nível estratosférico. Inclusive, é padrão de governo medir segurança pública por homicídio, por essas coisas, né? Só que é o seguinte, você não vê uma pessoa morrendo próximo, mas você vê furto de celular, furto de cordão, de carro. Então, assim, abandonaram o julgamento se uma cidade é violenta ou não, só pensam na violência pela morte, só que roubo de carro e furto, então isso tem demais. Eu acho que é onde a população mais sente. E, em regra, esses furtos, quem mais sofre é a população carente, a população mais pobre. Engraçada, muita gente perde o celular e você vai nos DPs, estão cheios de celular e as pessoas, né, não tem um mecanismo de devolver. Você criar uma gestão para devolver, porque acha muito. Muito celular fica inutilizado e é pego. Só que as pessoas não têm acesso. Você vê a bagunça que é o Estado brasileiro hoje. Tem muito celular em muitas delegacias que foram apreendidos. O cara está lá com 30 celulares, aí fica apreendido. Não consegue devolver o celular para a pessoa, para você ter uma ideia. Não consegue identificar. Não consegue ter identificação, não tem gestão dessas apreensões. É um negócio absurdo. E porque a tecnologia a favor do Estado é muito baixa. Então, o Estado ele é precário e sucateado com questão tecnológica. Por isso que eu falei que a gente precisa virtualizar o Estado e virtualizar as empresas, virtualizar as pessoas. Elas precisam aprender a acessar esse negócio. De novo, se você tratar o efeito na segurança pública, aí todo mundo vai entrar, vai matar. Tem que tratar a causa. Tem que ter uma polícia forte, tem que ter um anticrime forte, vamos juntar com o governo do Estado e colocar moral nessa cidade. Mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é mudando o hábito, o comportamento dessas pessoas através da educação. A dor de garganta está atrapalhando o seu dia? Strepsils te ajuda a dar a volta por cima. Strepsils trata a inflamação com uma formulação única, trazendo alívio rápido com duração de até 3 horas. Strepsils trata a inflamação e alivia a dor de garganta. Sem dúvida. E vai demorar. 4 anos não dá tempo de sentir. Cara, mas dá para efeito, começar. Né? Dá para sentir o efeito. Dá para começar, não dá para resolver. Ô Pablo, o que acontece, cara? Eu percebo que quando tu vai numa entrevista, todo mundo que surge com uma ideia nova, querendo fazer a mudança, é sempre confrontado com a desesperança, né? Então, minha proposta não é essa. Naturalmente, eu quero que você consiga colocar isso em prática. Cara, só que é o seguinte, se tu tiver um projeto político, né, com apoio do sistema político, a gente sabe que isso vai dar certo porque você vai ter 4 anos, depois você tem mais uma renovação, na presidência caminhando junto, o governo de São Paulo, o judiciário ajudando, o legislativo ajudando, e isso vai caminhar, né? O que me chama a atenção no teu perfil é que você entende que sem um sistema você não vai para frente. Então, esse projeto educacional, ele nasce lá em Brasília. Negativo. Né? Você consegue fazer coisas em São Paulo. Não, esse aí não nasce em Brasília, nasce aqui. O prefeito... É educação básica, sim. Isso, é a mais importante de todas. Sim. Só que você vai precisar... O meu tesão de ser prefeito é por causa das crianças. Não, você não entendeu. Esse negócio da educação infantil, para mim, é o que vai mudar o mundo. Esse negócio de falar prefeito mexe na educação infantil, esse negócio me deixa louco. Por quê? Porque a única coisa que eu acredito para mudar um país são as crianças. Se você der educação, finanças, empreendedorismo, inteligência emocional, essas crianças aprendem tecnologia desde pequeno, putz, essas crianças elas vão para outro patamar. Você me corrija se eu estiver errado, mas você vai precisar seguir o Plano Nacional de Educação Básica, claro, mas que feito lá. Claro. Então, você não consegue flexibilizar isso. O meu filho estuda na escola particular, os seus provavelmente também, se não fizer homeschool. As escolas são minhas, eu conheço a escola. Então, é o seguinte, a tua escola, você tem que seguir esse plano. Tem, ele é básico, eu posso fazer incremento, e isso aí não tem problema nenhum. Perfeito. Sim. Só que assim... A base é uma coisa, ela não coloca limite para você fazer. O que a lei não proíbe, você pode fazer. Sim. Então, só que você vai ter uma carga horária que você vai ter que fazer aquilo ali. Só o que é exigido
já não te dá margem, né? É o suficiente para fazer o que eu quero. Uma coisa é você ter uma rede de escola, e você falou, né, as escolas são suas, você consegue fazer. Agora, em todas as unidades básicas, eu quero que tu faça, cara. Eu não tô torcendo contra, não. Não, se você ficar contra, eu fico mais animado. Eu só quero que você fale para quem está em casa, porque as pessoas precisam ver, vamos lá, não só o sonho, mas esse sonho ser efetivo. Não, isso não é um sonho, não. Isso não é um sonho, não. Isso dá para fazer. Eu falei, cara, vamos construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Não, a lei não dá. Deixa que eu viro político, então resolvem. São coisas muito básicas. Do plano diretor. Então vamos lá. Precisa de mexer alguma coisa no plano nacional? Vamos pedir ajuda ao governo federal. Tem 208 semanas para eu governar uma cidade em 4 anos. Eu vou ligar 208 vezes para o presidente da República, eu vou falar com os deputados que preciso falar, vou movimentar o que preciso for. Agora, nós temos 25 bilhões de orçamento para mexer com a educação básica na cidade de São Paulo. 25 bi. Tem gente que pediu, para de falar isso vai incomodar muita gente. Cara, 50% do dinheiro público não chega na ponta, não volta para o povo. Morosidade, burocracia, gente burra tocando a administração pública. Falta de tecnologia para trazer celeridade, desvio público, um monte de gente desvia, merenda e faz o cambal. Só de eu conseguir colocar a escola integral para todas as mães que hoje estão com seus filhos e não tem condição de colocar em uma escola, já vai ser um grande avanço. Só da gente centralizar a grande parte do ensino, ensinando nas comunidades e desenvolvendo tecnologia ali, já é uma grande parte, a gente tem dinheiro para isso. Naquilo que a lei proíbe, a gente vai usar outros meios para levar esse tipo de ensino para as crianças, principalmente carentes. É muito engraçado que hoje o Haddad ele fica falando, nós precisamos cobrar a escola pública de quem é rico. Só hoje, eu vim de escola pública. E eu não consegui passar numa federal. A culpa é minha? A culpa é nossa, minha e do Estado. O ensino foi um lixo. E eu não fui preparado para isso. Não passei. O que eu tive que fazer? Eu tive que virar atendente de call center para pagar minha faculdade de Direito. Eu paguei. Fiz faculdade na Universidade Paulista. Então, assim, quando você percebe que dá para fazer, ninguém está falando de mudar o mundo em 4 anos. Desde o começo da entrevista eu falei, nós vamos levar 50 anos para gerar uma mudança real, mas a gente vai ter um propósito. Ocupar a mente das crianças, colocar elas no ensino de verdade, com coisas básicas, ensinando profissão do futuro, e cada um tendo uma identidade esportiva. Se a pessoa fizer isso, amigo, acabou. Eu acredito hoje, no cenário atual, né, político brasileiro, o prefeito da cidade de São Paulo é mais importante que o presidente da República. Eu te falo por quê. Porque se ele conseguir provar aqui nessa cidade, o Brasil inteiro copia. Que aqui é o lugar mais difícil de fazer as coisas funcionar. É por isso que eu tô animado. É por isso que isso mexe com o meu coração, sabe? Ser prefeito dessa cidade. É o maior problema que a gente tem no hemisfério sul hoje. É a maior desigualdade social. É a grande locomotiva, é o grande eixo de desenvolvimento desse país. Por isso que eu fico maluco falar, cara, se eu contribuir nisso aqui, nós vamos conseguir mover o Brasil inteiro. Porque o povo vai falar, mas funcionou em São Paulo. É igual o negócio do shape que eu coloquei com o Cariani. Eu fiz exatamente o que ele mandou por 60 dias. E eu falei, se não funcionar, a culpa é sua. Aí ele riu e falou, não, com a cabeça que você tem vai funcionar. Eu fiz exatamente todos os treinos. Em 60 dias falei um dia, porque eu estava resgatando gente no Rio Grande do Sul, só nesse dia. No dia que eu virei a madrugada dentro de uma canoa. Ajudei, fui muitos dias para lá, mas esse dia específico foi assustador, porque não dava prazo, né, de parar de socorrer os outros. O que aconteceu? Eu tive um resultado assustador, sem tomar remédio, sem fazer gracinha. Mas tu usou os produtos da Glove, né? Aí, ó, propagandinha. Tu usou. Por Cara, isso que então, ajudou ele mais, né? Ele me deu, mas como eu precisei colocar eu não vou mentir aqui, que ele me deu, eu acho da hora. Eu comi alguns lá que ele passou, mas eu tive que tomar um hidrolisado e eu tive que comprar fora. Sim. É porque eu tava peidando muito. Mas aí, pô... Não, mas faz sua propaganda aí, deixa eu estragar aí. Mas olha só, mas pra completar tem que falar que o cupom é Fala Glauber. Vai aí, fala aí. Fala aí. Ele acabou de falar que o cupom é Fala Glauber. Fala Glauber, mete o cupom aí, os caras da hora. Pô, tu nem me decepcionar, né? Continua, irmão. Não, irmão, é isso. Eu já tenho que partir pro próximo compromisso. Aí. Eu te agradeço de verdade. Botei o cara pra trabalhar pra mim e não gostou, né? Tu gosta de botar pra trabalhar pra você, né? Não, cara, eu gostei demais. Acho que foi franca a conversa. Você viu aqui que enquanto eu tava jantando, eu tava provando pagamento e resolvendo um monte de coisa e continua a agenda ainda. E a história do como, cara? As críticas em relação a isso? Crítica não é eu que montei isso, né, cara? Eu vou te defender agora, cara. Porque o camarada ficou chateado contigo que ele pagou 5 mil e comeu um estrogonofe, né?
Você tava comendo um marmitão aqui, tinha um arroz, um feijão simples ali, pô. Tinha feijão não, tinha... Tinha um feijão marronzinho, não? Tinha não, eu não tô comendo feijão. Aquilo o quê? Não era feijão não, pô. Eu não como feijão não. Aquele feijão que é feijão branco? Acho que é vagem, velho. Ah, é? Acho que é vagem. Tá. É porque eu não comi, né, cara? Eu só olhei, né, cara? E aí eu não sou especialista em olhar a comida. Como a minha comida era pesadinha, eu nem te ofereci, foi mal. Não, mas eu tô bem, não é por isso, pô. Então tu comeu uma marmita ali, cara. Então, simples, como né? como eu mudei de vida em relação à nutrição, a treino e tudo, eu decidi levar esse lifestyle, entendeu? Eu tô lá em casa, eu como na vasilhinha de vidro ainda. Você tava dizendo que tu é um cara que segue a risca, então você é competente, você tem resultado por isso. Aí você citou o projeto com o Cariani, né? Eu virei Ironman, Ultraman, fiz coisas que eu achava que não dava pra fazer, isso me fez um cara mais forte, mudou meus hábitos, meus comportamentos. Eu sou resistente, eu aguento pancada. E eu acredito que eu vou poder servir muito o povo e o Brasil inteiro vai ganhar. E aí tu vai ligar diariamente pro presidente, né? Toda semana você vai pedir o apoio 208. do sistema político. Eu vou colocar uma tabela de 208 quadros, assim, ó, quadradinhos. Liguei mais uma vez pro Luiz, toda hora pedindo. Você vai me ver em Brasília ali a cada 15 dias, uma vez pelo menos. Eu vou atrás dos deputados, eu preciso de recursos para a cidade. Marcelo, já tem um orçamento, mas eu posso trazer os deputados, eles têm emendas, né, que são emendas que eles conseguem investir na cidade, vou ajudar eles, né, porque eles querem trocar isso por voto. Então investe aqui, vou lá, eu pego na sua mão, mas eu preciso do investimento aqui, no Brás, por exemplo, é onde eu quero levar. Modernizar o Brás, esconder aquela fiação, aumentar a calçada, trazer, aí já é Estado, mas mesmo assim, com esse network político que eu tenho, traz aqui, vamos trazer o metrô até aqui na porta do Brás. Vamos regularizar essa feira da madrugada, porque todo mundo finge que não existe. É um povo que eu peguei para resolver. Então eu quero resolver coisas, pegar o centro de São Paulo, o centro histórico, tá caindo nos pedaços. Um monte de prédio invadido. Custa 7 vezes mais para reformar um prédio que é tombado, que é tombamento, né? Ou seja, eu preciso de emenda, eu preciso de gente para ajudar. Não só o orçamento da cidade de São Paulo como prefeito, mas emenda de deputado, pra você ter uma ideia. Tem 70 deputados no estado de São Paulo. E cada um deles, não é todo mundo que consegue, né? Tem as emendas impositivas. 50 milhões para cada, em média. 500 milhões. Por ano? Por mandato. Não, 500 isso. Milhões. Depende de ser base de governo. Aí você falou tudo, então. Sim. É isso que eu quero. Eu quero chegar nos caras e falar, mano, vocês têm um recurso? Tem. Vamos lá, eu preciso que vocês tragam para a cidade, para a gente juntar pressão numa cidade para ela dar certo, entendeu? Tem gente que fica falando aí que defende a comunidade. Acha uma emenda do Boulos, por exemplo, fazendo alguma coisa pro assentamento. O que acontece é o seguinte... 0,00. São Paulo tem 40 milhões de gente, né? A capital tem 11. 11 ou 12. 12 né? E 44 milhões então, do estado. Esses 70 deputados, eles vão levar emenda pro restante das outras cidades. Amigo, você vai ter coisa. Eu vou trazer, eu tô te falando que eu vou viver isso. O network trouxe a maior riqueza que eu tenho. A modelagem de estar perto e acessar a frequência de pessoas. Contem comigo para ir em Brasília de 15 em 15 dias e de ligar 208 vezes pro Luiz, que é o senhor da República. Vou atrás. Marcelo, mas você já falou mal dele, vou pedir desculpa. A política é de jeito. Rapaz, desculpa eu ter falado de agora, eu preciso de sua ajuda. Bora aqui, sem briga, sem nada, eu preciso de investimento federal aqui nessa cidade. Dá para fazer igual o Obama, né? Falar, o Lula é o cara. Não, isso ele não vai ouvir, não. Nem tanto, né? Não, nem tanto. Nem tanto. Não. Escuta, olha só, quem pode te parar, cara? O sistema? Deus, não, só quem me chamou. Tá. Você tem falado aí que o União pode vir contigo, né? Sim. União Brasil. O primeiro a mensagem que você consegue colocar teu plano em prática é se você conseguir formar um bloco de partido para que você tenha força não só para ganhar a eleição, mas para você continuar. Cara, o Bolsonaro ganhou a eleição mais difícil de todas, ser esse bloco político. Dá para ganhar, ele já provou que dá. Agora, eu ganhando com muitos grupos políticos ou não, eu vou convidar, eu não quero governar sozinho. Ninguém que faz nada grande sozinho. Eu vou chamar, só que eu vou fazer uma imersão, certo? Nós vamos ganhar em outubro. Aí nós vamos fazer uma imersão, eu vou explicar para esses caras uma semana como é que é o beabá. Porque todo governo, ele parece com o líder do governo. Toda empresa parece com o líder da empresa. Toda família parece com o patriarca da família. Então, minimamente, eu vou pedir para todo mundo. Vocês têm interesse aqui de pegar o secretariado? Tem. Eu não vou ficar mais nisso, não. Uhum. Só que vai ter que passar uma imersãozinha na minha mão. Eu que vou aplicar. Eu mesmo explicando, polis, politeia, como é que é a política no grego, como é que é no...
todo o sistema político do mundo inteiro, o que é oligarquia, o que é república, o que é democracia, vou explicar para esses caras, o que é monarquia, dá uma lavada neles, que eles precisam entender o que funciona a política. Vou explicar os conceitos jurídicos, vou explicar princípios, vou explicar propósitos da cidade de São Paulo, eu vou explicar tudo o que precisa, vai ser uma imersão política. Terminou? Terminou. Quem aqui quer se inscrever para ser secretário? Agora tomou uma prova. Sobre tudo que eu expliquei sobre você, o que você pode fazer, me mostra o que você pode melhorar nesse secretariado. Quem passar na prova vai ser o secretário. Minimamente o cara que não tem instrução não vai. O cara que não tem esse brilho no olhar que você está vendo nos meus olhos, ele não vai. Os políticos se virem para arrumar os seus pretendentes para sentar nessas cadeiras. Eu vou dar meu coração para esses caras, mas eu não vou aceitar bandido sentar em cadeira de secretário. Por quê? Porque eles têm que parecer com o que eu estou carregando. Senão, não dá para mudar. Eu vou chamar mais partidos, inclusive, que não me apoiaram. Você vai lembrar dessa coisa que eu estou falando. Isso não é promessa, isso é lógica. Nós não podemos, porque no Brasil, diferente do Reino Unido, no Reino Unido, o povo que fala que é oposição, esse povo ele contribui sendo sombra para ver se as coisas estão funcionando. No Brasil, não. Perdeu a eleição, só fala mal da pessoa. Ou seja, se a pessoa só está na oposição para falar mal, então a gente não vai crescer. Engraçado, na Bíblia fala que a mulher, no hebraico está escrito assim, que a mulher não é auxiliadora, ela é opositora idônea. Olha que louco. Um homem que não tem uma mulher que se opõe a ele de forma idônea, não inidônea, não igual o PT faz. Se o cara não tem uma mulher que se opõe a ele, ele não cresce. E a gente precisa de oposição, era para crescer, não é para impedir e para acabar com o seu governo. Então eu vou sim, vou chamar todo mundo. Mano, vocês querem ser oposição, mas pode sentar aqui na cadeira, não tem ciúme não. Desde que você entenda o que eu tô falando e passe na provinha, é uma provinha. Não vai ser assim, põe um fulano ali que é o vagabundo meu favorito, não vai sentar não. Vou dar espaço para todo mundo, desde que minimamente alguém entenda o que está fazendo. Tu vai compor com o partido político, mas ele não vai dizer que esse vai ser o secretário. A vaga é do partido, mas você vai escolher o cara indicado por ele. Não vou escolher o cara não, você entendeu? Vamos lá, você é o cara do PSD, o cara vai ter que passar. Não, vamos lá. Você quer o secretariado? Não, da hora. Manda aí, quantos caras tem aí que dá conta de mexer com isso? Pode pegar do meio ambiente, pode pegar de segurança pública, pode pegar o que você quiser aí. Põe aqui. Aí a gente vai dar uma doutrinada na galera. Se o cara der conta de chegar até o final, primeira fase concluída. A segunda é tomar prova de aptidão, competência, habilidade. Deixa eu ver o que você tem para servir o povo. Terminou, pode ficar com a vaga. Eu quero ver o cara passar. Eu mesmo vou fazer. É a vantagem de ser um professor, né? Não vou admitir cara ruim. E também não vou falar, não vai. Vamos criar os melhores caras. Vamos pôr o Paulo Guedes. Não precisa não. Pode vir os partidos, tragam os nomes. Aí você vai ver a deficiência que está no sistema político brasileiro. Gente que não vai dar conta de me ouvir, gente que não vai dar conta de passar na prova. E os caras querem de qualquer jeito. Então, dá um jeito de arrumar, que partido tem 20 mil, 40 mil, 50 mil pessoas para mexer com isso. Não vai ter mandrake lá, cara que tem raciocínio reduzido, capacidade mental confusa, esse povo não vai sentar nessas cadeiras. Gente que não dá conta nem de atender num call center, nem zero. Vai ter gente de nível alto, gente que dá conta de tomar decisão, gente que dá conta de multiplicar DNA, gente que ama a gente. Se eu perceber que o cara não gosta de gente, ele não senta nessa cadeira por nada. Nós vamos sair no tapa lá. Porque se o cara gostar de gente, ele não vai ser canalha. Porque na hora dele replicar o mesmo modelo que eu estou aplicando nele, ele não vai aceitar outro bunda quadrada sentar lá. Ele não vai aceitar um vagabundo sentar lá. Ele não vai aceitar um cara que se corrompe por qualquer coisinha. Ele vai treinar o cara, aí nós vamos fazer isso. É o trabalho que eu tenho até chegar em janeiro, entendeu? Perfeito. Olha só, para fechar, quando eu te perguntei quem te pagava, tu falou Deus, né, cara? O Trump acabou de sofrer um atentado. Foi Deus que virou a cabeça dele. Exatamente. E aí mostrou aquela imagem, né, que o tiro era para explodir a cabeça dele, né, cara? E aí foi só um arranhão na orelha. Que sorte que Deus deu para ele. E aí, cara, tu tá pronto para enfrentar essa batalha aí? Porque assim, quando você falou de subir na comunidade, ainda mais uma comunidade igual São Paulo, que não tem esse padrão ostensivo de traficante armado, igual é Rio de Janeiro, guerra de facção, você pontuou isso muito bem, mas aqui eu acho que o teu risco não é com traficante na comunidade, o teu risco aqui é com o próprio sistema, com quem não quer que você chegue lá. E assim, coisas acontecem, né? Padrão Rússia, um avião cai, no Brasil pode cair também, ou então um tiro, ou outra coisa, uma comida, enfim. Tem várias formas, não é só no tiro, né? Você falou que entra na favela sem colete, mas
o Trump estava de colete e iam explodir a cabeça dele, né? Então tem várias formas, né? Acho que a tua resposta é bem assertiva, porque para todas as formas, né, Deus pode evitar tudo isso. Mas como que você está encarando esse desafio? Você como empresário, como um cara bem-sucedido, com bastante dinheiro, você tem formas mais simples de se blindar do que como você é um político, um cara que incomoda o sistema. Então, por favor. Cara, eu invisto um dinheiro pesado em investigação, em, né, todo tipo de blindagem. Eu prefiro correr o risco do que ser um velho fracassado e podendo ajudar não ter feito isso. O que adianta ser multibilionário e aí você chega na sua velhice e alguém fala, você foi um cuzão porque você não ajudou. O Brasil realmente está sendo arquitetado para virar uma Venezuela, as pessoas não acreditam. Mais uns 6 anos de governo igual esse aqui, a gente quebra a máquina mais uma vez. Eu já aprendi que se eu, dentro do processo eleitoral, eu critico uma pessoa, o sistema político aceita. Isso. Acabou a eleição, cala a boca, vai trabalhar. Fui perseguido, né, entrei numa lista de gente querendo me destruir. Na hora que eu percebi isso, eu aprendi. Processo eleitoral, fale o que você quiser. Terminou, cala a boca. Vai fazer o que precisa ser feito. Eu tenho diálogo com todo mundo, tem gente que fica com raiva, que eu sento com fulano, sento com ciclano, política é feita de jeito. Eu converso, então... Esse medo de vão te matar, vão isso. Cara, na Bíblia, antes de eu nascer, estava escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quanto mais eu cresci, mais famoso fiquei, mais resultado eu dei, mais poderoso, né, e mais rico eu fiquei, mais eu tive que aumentar a minha escolta. A gente está no Brasil. Quando eu estou na minha casa nos Estados Unidos, eu fico de boa. Mas quando eu estou aqui, eu também fico, porque aqui tem escolta. É ruim, né? Você tem que andar de carro blindado. São Paulo ficou tão ruim que aqui é a capital mundial do carro blindado. Mas também é a capital mundial dos helicópteros. Cara, eu quero viver uma vida simples, só que isso vai demorar algumas décadas. Quando eu falo vida simples, a vontade que eu tenho é de pegar uma bicicleta e ir para a prefeitura de bicicleta. Isso é um futuro ainda não dá. Porque tem muita gente abalada emocionalmente, muito maluco. Tem gente que acorda, fuma uma maconha e fala, Deus mandou matar um cara. Então, como é que lida com esse tanto de problema emocional que o nosso povo tem? Não, nessa questão polarizada, né, onde então, o cara tem que... Ele acredita numa ideologia e o outro é inimigo. Então ele não precisa nem fumar maconha, ele já está certo disso. Na verdade eu errei, porque o cara que fuma maconha, ele até desiste, ele fica mais... Fica de boa, né? Ele não vai mexer com isso. Não, mas independente cara, de disso, verdade, cara, eu acordo todo dia e faz. Então muito. Nosso povo está doente. Eu sou um cara que não preocupo com isso, porque eu tenho um chamado que eu sinto da parte de Deus no meu coração. Eu acho que ele não ia me chamar para isso. Você vê aquele tiro ali de AR-15. Putz, mano, que tiro foi aquele, né? É claramente Deus movendo a cabeça daquele cara. Então assim, cara, eu não sou bobo, né? Eu não tô pedindo pra ninguém dar um tiro. E lembrando que em 2018 o Bolsonaro foi uma faca, né? Então não precisa ser o tiro também, né? Pode ser. Então esse padrão, esse perfil de candidato, né? O Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, você tem o mesmo perfil, né? Talvez. Sim. Não estou desejando a sua morte, claro que não, né? Não, mas dia todo mundo vai morrer, irmão. Sim, o sentido da vida é esse, né? A gente tá aqui sabe pra morrer, que eu falo, né? a minha esposa até não gosta que me vê falando isso, mas eu falo para ela, se for para morrer, que seja hoje. Vou fazer o que com isso? Cara, se existe Deus, que eu sei que existe, e você morrer tem que estar pronto lucro. hoje, né? Irmão, morrer é lucro. Viver é Cristo. Se ele mandou fazer um negócio, eu vou arregar. Se o bônus da vida é a eternidade, para que eu estou preocupado com isso? Agora, não vou deixar de andar com a escolta, não vou deixar de ter tirocínio. Eu sou um cara que não sou policial, mas eu tenho tirocínio. Sim. Eu chego nos lugares, no centro de costa e tal, aquela coisa, sabe? Então, eu realmente fico em paz. Eu acredito que Deus vai mudar a sorte desse país através de São Paulo. Eu acredito nisso. E como eu sinto isso tão forte, inclusive até meu intestino dói, porque eu já sinto a dor meio que de parto de ser o prefeito da cidade, sabe? Eu acordo com isso e falo, mano do céu, que doideira que eu tô arrumando. Mas eu sinto meu coração valente falando, é a hora, vai pra cima, você vai servir esse povo, nós vamos ter a chance de mudar. Então, a morte pra mim é um bônus, cara. Pra quem conhece a eternidade, a morte é um bônus. Claro que eu não tô pedindo dar um tiro aqui, né? Mas eu quero servir. Eu acho que até a pessoa malvada, mais malvada, se ela ficar frente a frente, igual você tá comigo, olhar nos meus olhos, ela vai acreditar no que eu tô falando. Eu quero viver essa realidade, eu quero sentir orgulho de um dia sentar e o cara falar, mano, quando você entrou na política, você promoveu um arrastão. A gente não precisa desmontar o sistema, a gente precisa pôr gente nova no sistema.
Eu sou programador de sistema. Nós vamos hackear o sistema devagar. Como? Com hábito, com comportamento, com disciplina. Colocando gente que é produtiva, colocando gente que dá conta de resolver. Empurrar para fora esses caras que quer só ferrar com o povo. No final das contas, irmão, é o povo pelo povo. Se esses caras entenderem o que eu tô fazendo, não tem para ninguém. Nessa aí tu conquista o público bolsonarista. Antes de ir embora, eu vou te dar um presente. Vocês estão aí, ó, escreve assim, ó, faz o M. Faz o M, o M de melhoria, o M de mudança, o M de mentalidade, o M de Marçal. Todo mundo que apoiou o Bolsonaro, cara, queria exatamente esse efeito, né? E durou só 4 anos, né? E o sistema se ajustou e aí o Bolsonaro tem mais rejeição hoje do que tinha no passado, né? Então, assim, o camarada que te escuta, ele fica satisfeito porque ele quer justamente aquela mudança que começou nos protestos lá atrás, 2013, passou pelo Bolsonaro, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, e aí voltou o mesmo governo, né? Então, que você tenha a habilidade para fazer isso, eu quero estar aqui assistindo e quero usufruir disso também. Tamo junto. Tu que é milico, né? Tu gosta aí da policiada. Eu não sou milico, mas... Tu não é, né? Mas você é como se fosse. Aí sim. Fica esse presente para você, nosso patrocinador, Caluce. E eu vou falar para quem tá em casa aí, ó. 43, cara. Vai dar em tu. Rapaziada, quem tá em casa aí, ó, eu já vou liberar o Pablo. Tá aqui a bota Caluce. Tá chegando o Dia dos Pais, o inverno tá aí. Presentei teu pai com essa bota maravilhosa. Tem vários modelos. Essa aqui é o modelo Cedro, tá bom? E você vai usar o cupom FALAGLAUBER, tá? É isso. E também nós temos o Estratégia Concurso, que está na Semana Nacional do Concurso Público, né? Então acabou a primeira leva de desconto, 51%, encerrou ontem, mas ainda tem desconto bom, então não fica com peso na consciência que tu perdeu 50% de desconto. Aproveita, acesse que está aqui, ó, o QR Code do Estratégia, tem mais de 100 mil vagas, então você que quer mudar a tua vida através do concurso público e poder servir, quem sabe aí, ó, vai abrir concurso na Prefeitura de São Paulo, e você vai ter que ter um bom material. Então você vai estudar com Estratégia Concurso, está aí. A Globo eu já falei, o cupom é Fala Globo, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Tempo é dinheiro. Obrigado. Nada, tempo é vida, irmão. Você acabou de me doar uma boa parte da tua fortuna, estando comigo aqui 1 hora, né? Eu sei que isso custa um dinheiro, acho né? que deu mais de 1 hora, hein, irmão? Cara, tu tá atento? Eu acho que foi, hein? 1h20. Tempo é vida, irmão. E então, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. Foi o Edson que me apresentou você. O Edson é um cara que parou a vida dele lá também, por conta dessas ameaças de morte que eu sofri aí. E tá aqui servindo a gente. Para mim é uma alegria. Você que não gosta de mim, acostuma, que você vai me ver toda hora. Acho que é melhor você deixar eu pelo menos neutro na sua cabeça aí, pra você não ficar irritado demais. Cuida da sua vida, embora ajude a cuidar de São Paulo. E se São Paulo funcionar, que eu sei que vai, o Brasil inteiro vai funcionar. Aqui tá o maior problema. Deixa comigo, eu amo o problema. Essa vai ser uma eleição pela primeira vez que vai precisar do Brasil inteiro para ajudar a colocar um prefeito na cidade de São Paulo. Coloque pressão daí. Nunca mais repita, eu não voto aí, ninguém está perguntando isso. É hora de você tratar como se fosse a mudança do país, independente da cidade que você está. Tamo juntos até depois do fim. Eu vi um comentário ali, eu vou comentar, a pessoa falou assim, fale das urnas. Coloque uma coisa para você pensar antes de dormir. Se as urnas fossem fraudadas como vocês pensam, o sistema nunca teria deixado o Bolsonaro entrar. Coloque isso na sua cabeça, tá bom? Vou me ater até aqui, vou abrir perguntas no Pablo Marcal 1, no Instagram Pablo Marcal 1, agora, e vou responder uma caixa de perguntas para vocês. Tamo juntos, até depois do fim. Irmãozão, muito bom. Deus abençoe, parabéns pelo trabalho. É isso, cara. Obrigado. Se precisa de um doido para mudar, o doido tá aí. O cara saiu de Goiás, cara. Podia estar na vida boa lá, sossegado. Podia não, ainda tô na minha fase de vida boa. Porra, saiu de Goiás, sossego, porra, para vir para São Paulo. E eu falei que eu não quero voltar aqui, que eu fiquei 40 minutos para andar 2 quilômetros de carro. Não tem helicóptero, né? Então eu tive que... E ainda que se eu tivesse, eu não daria, né? Porque não é todo lugar que dá para tu se mover de helicóptero, né? A pessoa ficou brava aqui. Vai defender a urna? Não, não vou defender a urna. Todo o sistema, ele pode ser invadido. Fique com essa aí. Boa noite. É isso. Então, quem tá em casa aí, ó, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Foi um prazer dividir o tempo com vocês, fazer parte desse momento aí na tua casa. Espero que você tenha gostado do nosso convidado, as ideias do Pablo Marçal. Quinta-feira estamos de volta com... Meu nome não é Enéas, é Marçal.
Aproveita que eu tô pronto para servir esse povo. E ele tem uma vantagem, né? Porque tem muita gente aí, vai com Deus, irmão. Tem muita gente, cara, que lamenta não ter apoiado o Enéas, né? Então, não perca a oportunidade. Exatamente, né? Tem um cheque aí, cara, a teu favor, né? Desconta o cheque no Marçal. Exatamente. Então, aquele cheque que estava depositado lá pro Enéas, você pode mandar pro Marçal, é o pedido dele. Rapaziada, é isso. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Eu sou o Fala Glauber, você tá no Fala Glauber Podcast. Tamo junto e Fala Glauber!